E o pai dele, que foram atacados com uma faca na porta de casa no bairro de Fátima. Ao vivo, as informações de momento com Patrick Sanches. Que história é essa, meu amigo? Seja bem-vindo, bom dia. Tiago, bom dia para você também, para quem acompanha o Alô nesse momento. Pois é, essa situação toda aconteceu ontem à noite e, bom, foi um susto para toda a vizinhança, principalmente para esse pai e o filho dele, né, que vivenciaram esse momento de terror. E tudo isso aconteceu por uma confusão, por um motivo extremamente bobo. Bom, segundo as testemunhas, o suspeito, identificado como Arthur Pereira, de 30 anos de idade, estacionou o carro dele em um local na rua que impedia o acesso à garagem da vítima, que é um idoso de 68 anos de idade. Esse idoso, então, foi até ele pedir para que ele retirasse o carro dali. E assim começou uma discussão. Os dois começaram a bater boca, discutiram, se xingaram. E aí, nesse breve momento ali de xingamento, segundo as testemunhas, o suspeito foi até o carro dele, pegou uma faca, foi em direção a esse idoso e deu uma facada na região do abdômen dele. O filho dele, da vítima, que é policial militar, estava ali no momento, viu a cena, viu o pai sendo atacado, então resolveu ajudar de alguma forma. Foi até ali o pai para tentar socorrê-lo e nesse momento ele também acabou sendo esfaqueado. Só que pelo fato dele ser policial militar, ele, depois de receber algumas facadas, ele reagiu. Ele sacou a sua arma de fogo e efetuou 3 disparos. Desses 3, 2 acertaram o suspeito, um na região do abdômen e o outro na perna. E só assim, segundo as testemunhas, foi que o agressor decidiu parar de atacar as vítimas. E bom, segundo o pai do agressor, a gente conversou com o pai do suspeito, ele relatou que o Arthur sofre de esquizofrenia e frequentemente tem surtos, principalmente quando alguém confronta ele de alguma forma ou discute com ele de alguma forma, ele sempre reage dessa forma muito agressiva. Inclusive, esse pai relatou pra gente que o Arthur já tentou matar ele, já tentou matar o próprio pai. Então ele tem esse histórico agressivo, não tem ali um acompanhamento correto de medicamentos, porque, segundo o pai, ele é muito reativo quando se trata desse tipo de assunto, de tomar remédio, de fazer um tratamento. Então, uma situação muito delicada que essa família também vivencia. Bom, as 2 vítimas foram socorridas, já receberam alta, já o suspeito segue hospitalizado e deve ser encaminhado ao presídio logo após receber alta também. Tiago. Obrigado, Patrick. Daqui a pouco você volta com novas informações. 11h19, a polícia está neste momento à caça de 3 bandidos que participaram de uma chacina de uma família inteira. Pai, filho e um genro e um amigo foram mortos a tiros. Ao vivo as informações, quem traz é Arleson Schneider. Schneider, eu te pergunto, até agora são 2 presos e 3 foragidos. Traga detalhes agora pra gente atualizado. Seja bem-vindo, bom dia. Aqui no Alô Espírito Santo. Tiago, olha só, essa situação aconteceu no último sábado e horas depois 2 pessoas foram presas e a polícia já crava que um deles, identificado como Leandro, ele teria participado dessa chacina, né, onde 4 pessoas foram mortas. E o outro envolvido, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas, que é o Caio. Com ele foi apreendida ali drogas e também uma arma. No entanto, a polícia não descarta a participação do Caio nessa chacina. Essa chacina sabe-se que foi cometida por 4 pessoas. Bom, estavam no terreno o Hélio da Silva Souza, de 59 anos, Jean de Castro Souza, de 39, que são pai e filho, e o Juan Carlos da Silva. Ele era genro do Hélio. Estavam ali os 4 fazendo corte de uma árvore em um terreno, em um local conhecido como Morro do Boneco Branco. Vocês não entenderam errado. Morro do Boneco Branco fica na parte alta do bairro Flechal 2, às margens dali da rodovia do Contorno. Eles estavam lá fazendo corte de uma árvore para poder fazer imóveis, cadeiras e uma mesa. Quando, de repente, essas 4 pessoas chegaram atirando, sem perguntar nada, e executaram essas 4 pessoas da mesma família e um amigo ali da família.
Além disso, uma quinta pessoa também foi baleada na barriga, mas ela conseguiu escapar, saiu do local e conseguiu buscar ajuda. Essas 4 pessoas que foram mortas, os corpos já foram liberados lá do DML e já foram até sepultados. Hoje cedo, a gente foi lá no bairro Flechal 2, fomos até esse Morro do Boneco Branco. A família não mora lá, mora no outro trecho lá do bairro Flechal, só que o clima lá hoje não estava muito amistoso, não estava muito legal para você sair procurando por essa família. Pessoas estranhas na rua, brotando dos becos, para lá e para cá. O clima não estava legal, então a gente não permaneceu muito tempo lá, até porque a gente tinha que pegar uma entrevista. Ontem teve o papo de que moradores, pessoas que não são ligadas ao tráfico, eles teriam que reverenciar traficantes, em sinal de respeito. Ou seja, passou um traficante, você tinha que abaixar a cabeça. Mas o delegado Luiz Gustavo Ximenes, ele que agora está como chefe do DHPP, ele não acredita muito nessa hipótese. A hipótese mais concreta era de que era uma família que peitava o tráfico de drogas, não aceitava o tráfico lá na região. Tanto que em 2021, um outro filho do Hélio foi assassinado na frente da família porque tentaram botar uma boca de fumo na porta da casa dele. Aí ele chega lá no tráfico e fala: ô amigão, pô, vai ficar com esse negócio de vender droga aqui na porta de casa? O que é que o tráfico fez? Foi lá e matou o cara. Então, a principal hipótese é essa, era de que era uma família que batia de frente com o tráfico de drogas lá da região e, além disso, eles estariam limpando um terreno e esse terreno daria mais visibilidade onde seria um dos pontos de venda de droga. Traficante gosta de rua escura, traficante gosta de rua suja, rua bagunçada. Lá é a atuação do 3º Comando Puro, TCP. O chefe do tráfico de drogas, o Dadá, ele está preso. E há muito tempo, os delegados com quem a gente conversa, eles falam o seguinte: o Dadá, ele não gosta desse tipo de coisa. Não gosta de covardia, não gosta de crueldade, não gosta de tiro. Então, provavelmente, essa ação ela foi cometida sem o positivo lá do chefe do tráfico, né? Então a gente vai continuar acompanhando essa história ao longo do Alô Espírito Santo de hoje. Vamos atualizar esse caso. Precisando, Thiago, é só chamar. Obrigado, Arleson Schneider. Daqui a pouco eu queria o perfil de cada um dessas vítimas, incluindo o do rapaz de 18 anos. Já a gente traz detalhes dessa família, do amigo, do vizinho, dessa história absurda, porque agora, às 11h24, eu te mostro, infelizmente, mais um tiroteio aqui no nosso estado. Dessa vez, 2 mulheres e um adolescente foram baleados após uma briga. Ao vivo, as informações com ela. Elisângela Ramos conta pra gente os detalhes. Seja bem-vindo, bom dia, amiga. Tiago, obrigada. Bom dia para você e bom dia também para quem nos assiste. Pois é, essa história aí foi ontem, um domingo que poderia ter sido de diversão, terminou em tragédia, né? Aconteceu no interior de Linhares, num patrimônio lá conhecido como Chapadão das Palminhas. Acontecia um evento lá e tinha um bingo também rolando, né? E aí começou uma confusão. De acordo com o boletim, uma mulher conhecida como Xepa, né? Ela começou essa confusão e com essas 3 vítimas. E ela, depois da confusão, disse que ia voltar no local, saiu, né, do local e voltaria junto com o filho. Então, as 3 vítimas saíram dali e foram para um outro bar ali também da comunidade. Foi nesse momento, então, que o carro, um Gol branco, chegou já com a mulher e mais 2 homens dentro já atirando. As 2 mulheres, né, tiveram tiros a queima-roupa. Uma mulher de 26 e outra de 19. Já o adolescente de 17 anos, ele teve um tiro, né, foi atingido no pescoço. E de acordo com o boletim, ele também contou que ele fingiu que estava morto para ele conseguir sobreviver.
Os 3 foram socorridos e levados para o HGL, o hospital lá de Linhares. Inclusive tem um vídeo rolando na rede social onde uma mulher aparece bem desesperada, pedindo notícias, informações a respeito das vítimas, né? A polícia agora investiga, né, se essas vítimas, inclusive, são pessoas da Bahia que estão aqui no estado pegando café. Ainda até o momento ninguém foi preso e a gente também não teve a atualização, né, do estado de saúde dessas 3 pessoas, dessas 2 mulheres e desse adolescente. Olha, Elis, a gente está vendo o vídeo aí, vamos ouvir o desespero para você que chega agora a 3 baleados num tiroteio durante um bingo. Olha o desespero da mulher em busca de informações. Vamos ouvir. E as pessoas pouco puderam fazer ali. Olha lá. Em busca de informações, são vários vídeos, daqui a pouco mais detalhes, que coisa lamentável. 11h26, a notícia não para. Teve mais um tiroteio, meu Deus, hein? Dessa vez em Ulisses Guimarães, Vila Velha. Até uma viatura teria sido atingida. As informações agora ao vivo com ele. Fábio Gabriel, bom dia, seja bem-vindo. Situação quente também em Vila Velha, né, amigo? É verdade, Tiago. Bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando nesse momento. Foi um final de semana muito violento aqui na Grande Terra Vermelha, que aconteceram em 2 ocorrências distintas, Tiago. A primeira delas foi um confronto, de acordo com a polícia, entre criminosos na tarde desse domingo, que se enfrentaram no bairro de João Goulart. E o resultado disso é 2 suspeitos que ficaram baleados, inclusive, Tiago, de acordo com a PM, um deles era um menor que já tem várias passagens pela justiça. Diante dessa situação, a PM aqui, a 13ª Companhia Independente, que é responsável pelo patrulhamento da região, iniciou aqui um patrulhamento reforçado, começou a saturar as regiões. E na madrugada dessa segunda-feira, Tiago, ali no bairro de Ulisses Guimarães, 5 suspeitos, detalhe, todos encapuzados, de acordo com a polícia, se depararam com uma viatura. E o que eles fizeram, Tiago? Sem a menor cerimônia, atiraram contra os policiais que estavam nessa viatura. Aí você já viu, Tiago, atirou contra os policiais vão revidar. E foi o que aconteceu, um desses suspeitos acabou sendo baleado e, segundo a polícia, ele foi socorrido até a UPA de Riviera da Barra e o seu estado de saúde é considerado gravíssimo. O patrulhamento, Tiago, ali na região foi reforçado. Nós conversamos ali com o subcomandante da 13ª Companhia Independente, que deu os detalhes desse confronto, dessa disputa entre essas facções criminosas, o TCP e o PCV, que tentam dominar as bocas de fumo aqui da região, e também ele comentou sobre a ousadia desses criminosos que enfrentaram os policiais. Tiago, eu percorri aqui algumas ruas de Ulisses Guimarães, João Goulart, dessa região aqui de Terra Vermelha. É claro que as pessoas ficam muito amedrontadas, ficam inseguras com uma situação diante dessa de extrema violência nesse final de semana. Agora, um resultado, Tiago, que podemos considerar positivo é que nenhum policial ficou ferido e os serviços aqui não foram interrompidos. O comércio funciona normalmente e os ônibus também estão circulando normalmente aqui na região. Daqui a pouquinho eu trago mais informações, Tiago. Obrigado, Gabriel. Situação problemática no nosso estado. Felizmente, nenhum dos nossos guerreiros, policiais, militares foram atingidos nessa ocorrência, mas situação grave em Vila Velha, situação ainda mais grave em Cariacica, que nós mostramos durante o final de semana, uma chacina no interior do estado. A qualquer momento, novas informações. A notícia não para. 11h30. 35 pessoas foram presas durante todo o mês de maio na Operação Caminhos Seguros. Os policiais tentam proteger crianças de casos de abusos e até estupros. As informações atualizadas agora ao vivo com Patrick Sanches. É com você, Patrick. Exatamente, essa operação aconteceu em todo o Brasil e conta com o apoio das secretarias de segurança dos estados. E aqui no Espírito Santo não foi diferente. Essa operação aconteceu entre os dias 4 e 23 de maio e aconteceu, melhor dizendo, em todos os 78 municípios aqui do Espírito Santo. E bom, como resultado, essa operação resultou na prisão de 35 pessoas por práticas de crime contra crianças e adolescentes. Como você falou, Tiago,
Tiago, essa operação tem como objetivo combater crimes, principalmente a violência contra menores de idade. Além disso, dessas 35 prisões, foram 15 por cumprimento de mandados de prisão e 20 em flagrante. Foram mais de 300 vítimas atendidas, cerca de 150 denúncias que foram investigadas e, além disso, durante esse período de operação, as autoridades realizam campanhas educativas, visitas a escolas, campanhas de conscientização sobre esse assunto, que é um assunto importante e, acima de tudo, muito delicado e bom. De acordo com a Secretaria, foram mais de 25.800 pessoas que foram alcançadas de alguma maneira por essas campanhas educativas, além dos resultados, como eu falei anteriormente, das prisões e principalmente das vítimas que foram atendidas ao longo desse período de maio. Tiago. Tá certo, assim a gente vê a polícia trabalhando, tirando de circulação, é muita gente. 35 presos durante toda essa operação contra o abuso infantil. A gente sabe que, infelizmente, o Espírito Santo tem muito desses homens que ficam escondidos atrás de computadores e independe do local. É interior, é na capital e é um trabalho que a polícia acompanha de perto porque são crimes horrorosos, com riquezas de detalhes em vídeos que são exibidos e enviados para diversas partes do mundo inteiro. Patrick, obrigado pelas informações. Agora, 11 horas e 32 minutos, uma tragédia aconteceu no Contorno. Nas imagens cedidas por Marlo Justino, daqui a pouco a gente vai mostrar as imagens deste piloto de drone que já estão aí na sua tela. Dá para se ter uma ideia da dimensão como isso aconteceu. Olha só o trabalho ali do Corpo de Bombeiros e também do resgate. Foram diversas ambulâncias que foram até o local porque 2 carretas, uma van de um grupo de forró chamados Capixabas Forrozeiros e outros 5 veículos que se envolveram neste grande acidente que aconteceu na rodovia do Contorno tomaram um baita susto, né? Dentro de um dos carros estava uma família, pai e mãe, que acabaram morrendo. O Arlisson Schneider vem com a gente mais uma vez ao vivo. Eu quero saber de você, amigo, quem provocou o acidente e o que aconteceu com ele? Quem provocou o acidente está preso, é o motorista da carreta, identificado como Arquimes Felipe Coelho. 42 anos, ele foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal e está sendo indiciado por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar, quando a pessoa sai de casa sem aquela intenção de matar. Ao todo, meus amigos, foram 8 veículos envolvidos aí nesse acidente que aconteceu lá na altura do bairro Nova Brasília, já em Cariacica, a rodovia do Contorno sempre perigosíssima. Hoje cedo mesmo teve um acidente lá, eu e o Wagner Trabalho, que a gente passou por lá, tinha um motociclista no chão. Bom, esse carreteiro, né, o Arquimes, ele estava com uma carreta transportando ali, carregando 2 semi-reboques. Ele não teria percebido o fim de uma fila formada por um congestionamento e saiu varrendo todo mundo. Saiu catando o carro que tinha lá pela frente. Dentro de um desses veículos estava uma família, pai, mãe e 2 filhos, gêmeos de 10 anos de idade. Infelizmente, pai e mãe, eles não resistiram aos ferimentos e morreram. Os 2 filhos, os gêmeos de 10 anos de idade, eles permanecem internados em estado grave. Ali foi o seguinte, tinha um congestionamento, a carreta veio, não conseguiu frear, catou um carro e foi formando aquele engavetamento. É uma cena horrível, um cenário de guerra. A gente também volta ao longo do Alô Espírito Santo de hoje, trazendo os detalhes desse triste acidente. Tiago. Olha, as imagens são impressionantes, registradas pelo piloto de drone, ao qual nós agradecemos que cedeu essas imagens para a gente. Você está vendo no lado esquerdo aí do vídeo o trabalho dos socorristas. O Marlo Justino fez boa parte dessas imagens aéreas. Olha só o congestionamento. 2 carretas, uma van de um grupo de forró estava ali com alguns ocupantes e outros veículos, incluindo dessa família que estava no Gol Preto. Mãe e pai estavam no banco da frente e os 2 gêmeos de 10 anos no banco de trás. Os 2 gêmeos foram resgatados, o carro ficou completamente retorcido. É aquele ali que você vê no lado esquerdo, que não dá nem mais para saber que modelo é o carro, para vocês verem a gravidade deste acidente. Olha lá, neste momento eles ainda estavam com vida, mas o socorro que chegou prontamente
não foi o suficiente para conseguir fazer esse socorro, porque a gente percebe como que ficou o carro ali, ele foi prensado entre as carretas, a van atrás, enfim, um acidente extremamente grave, uma tragédia que daqui a pouco a gente traz novas informações. Atenção, porque teve protesto e correria durante a retirada de famílias de uma área considerada irregular. O Fábio Gabriel conta pra gente porque teve discussão, teve enfrentamento ali com guardas municipais, o que parece. A gente vem agora detalhar para vocês ao vivo com o nosso Fabinho. Fabinho, é com você. Pois é, Tiago, cenas lamentáveis que aconteceram em Lagoa do Gomes, Itapemirim, no sul do estado. A gente observa aí, Tiago, pessoas ali, provavelmente ali moradores, atirando pedras, aliás, pedras não, verdadeiros pedregulhos, pegando ali terras, homens, inclusive também mulheres, contra uma viatura da Polícia Ambiental. A gente observa também ali que colocaram fogo, Tiago. E por que o motivo desse protesto? Porque, de acordo com o Instituto Nacional de Meio Ambiente, algumas dessas residências eram consideradas irregulares e por isso foram demolidas. E aí, Tiago, acabou terminando aí nessa confusão. É claro que a gente sabe que todos os moradores, enfim, todas as pessoas de bem têm o direito de protestar, mas também não podem fazer isso, né? Atentarem contra a vida de pessoas e principalmente de autoridades. Foi um fato lamentável que aconteceu aí na Lagoa do Gomes, mas até o momento, Tiago, a gente não tem informações se alguém ficou ferido, enfim, algum morador, algum policial, e se alguém também foi detido. Mas ficou uma cena, Tiago, muito feia pelo fato de terem acontecido ali esses incidentes das pessoas tacarem pedras contra os policiais, Tiago. Confusão feia de se ver, moradores lutando pela sobrevivência, de ter onde cair, mas lamentável esse enfrentamento às autoridades. Abre o áudio aí para você acompanhar como é que foi o posicionamento dos guardas ali, pelo que eu me entendo, foi de permanecer no local enquanto dava, depois bateu o pé. Eles arremessaram ali, jogavam coisas contra essa guarda que revidava com spray de pimenta. Daqui a pouco outros detalhes. Um idoso de 78 anos passou mal durante uma trilha e teve que ser resgatado até de helicóptero. As imagens você acompanha agora desse resgate. Elisângela Ramos narra pra gente. Ei, Tiago, pois é, olha só, que dor de cabeça, né? E também que preocupação que passou a família desse idoso. Ele foi fazer essa trilha no distrito aqui de Baixo Guandu, noroeste do estado, distrito de Ibituba, na Pedra da Galinha. Mas esse idoso, Tiago, ele passou recentemente por uma angioplastia, né? Então ele apresentava problemas cardíacos. E ele foi fazer essa trilha, o local de difícil acesso, ele acabou sentindo dores no peito, chegou a desmaiar, chegou a ficar inconsciente, né? Sentiu falta de ar, mas ele conseguiu ser socorrido, graças a Deus. Mas o que acontece é que esse ponto aí, como era de difícil acesso, o helicóptero do Notaer, que foi para fazer esse resgate, não conseguiu pousar, né, na pedra, precisou pousar embaixo, né? E aí uma equipe seguir até o local para colocar o homem no cesto, né, para fazer o resgate com segurança. E uma equipe também do SAMU, já com a ambulância, também já estava em outro ponto para já receber esse homem e fazer esse resgate. Então foi uma força-tarefa que foi organizada para que esse resgate acontecesse. O estado de saúde do homem atualizado a gente não tem, mas ele foi levado para um hospital lá mesmo de Baixo Guandu, né? Por essa equipe aí. Graças a Deus tudo correu bem, mas foi um belo e um baita de um susto. Meu Deus do céu, 76 anos, olha só as imagens do Notaer, esse trabalho brilhante de socorro. Eu fico pensando como que eles conseguiram chegar tão rápido e saber a localização exata. E deu muito trabalho para socorrer esse idoso de 76 anos. A gente segue acompanhando e na torcida pela recuperação deles. Aqui no seu Alô Espírito Santo, a notícia não para. 11h40. Criminosos encapuzados invadiram uma casa lotérica e, para nossa comemoração, como se fosse um gol de Copa do Mundo, se deram mal. A ação foi toda registrada por câmeras de segurança. Ao vivo, Patrick Sanches vem comigo mais uma vez detalhar esses malacos que acabaram se dando mal, né, amigo? É com você.
Isso mesmo. Isso aconteceu no sul do estado, no município de Ibitirama. E, bom, nas imagens de vídeo monitoramento mostra a chegada desses suspeitos nessa lotérica durante a madrugada do último domingo. Bom, um deles facilmente consegue arrombar a porta que dá acesso à parte interna dessa lotérica, utilizando ali uma espécie de alicate, consegue quebrar o cadeado, o outro com pé de cabra consegue forçar a fechadura da porta e aí eles conseguem ter acesso à parte interna dessa lotérica. Porém, ainda faltava mais uma porta para eles conseguirem de fato realizar ali o furto, que é a porta justamente que divide a parte que dá acesso ao público à parte, vamos dizer, que é mais restrita ali da lotérica. Só que eles não contavam que essa porta era blindada. A gente vê nas imagens de vídeo monitoramento que os três ficam tentando arrombar essa porta durante muito tempo, com o pé de cabra. Eles se juntam, conseguem unir forças ali, ficam tentando, mas não conseguem. Eles ficam cerca de 3 minutos tentando arrombar essa porta, até que uma hora o alarme começa a disparar. Eles desistem e fogem. Bom, a polícia militar foi acionada, até o momento fez buscas no local, mas não localizou estes suspeitos. Um último registro mostra o veículo que eles utilizaram para poder chegar e fugir do local, que é esse carro de cor vermelha. Até o momento, as buscas continuam, Tiago. Ô Patrick, nós estamos vendo aí agora na tela cheia a ação dos 3 patetas dos estúdios do Walt Disney, porque, olha, nem eles se entendem ali na ação. Pega ali para mim o pé de cabra, não tem, não acha? Eles estão ali dentro da lotérica e tentam arrombar, você vem acompanhando tudo aqui no nosso alô lá. Todos encapuzados, sabiam que estavam sendo registrados e com força tentavam, mas se deram mal. Patrick, obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta. A notícia não para aqui no seu alô. Eu te mostro agora uma confusão envolvendo guardas municipais que deixou muita gente revoltada na festa de aniversário da cidade de Vila Velha. Disseram que estava bonito. Vamos ouvir o áudio aí antes do Anderson Schneider. Vai lá. Música tocando. E o pau parece que está comendo. Vamos entender essa história agora. Parece que alguém soltou um spray. As pessoas estavam ali, ó, tapando as narinas. Anderson Schneider, você estava aí na festa? Conta pra gente. Pior que eu passei lá mesmo ontem, viu, Thiago? E tava uma festa bonita. Tava conversando com o Wagner Trabac, que tava tudo tranquilo, um monte de criança, maior paz, um clima muito bacana, até que chegam essas imagens, né? E, inclusive, uma fotinha de uma criança, tadinha, sentada ali no chão, com aquela máscarazinha hospitalar no rosto. E o pessoal, nesses vídeos que a gente tá vendo aí, eles são precisos. Falam que esse spray de pimenta, ele teria sido disparado por agentes da guarda lá de Vila Velha. E quem já acompanhou a manifestação na rua sabe que esse negócio espalha numa velocidade. Você disparou aqui em direção ao rosto da pessoa. Quem está perto, quem está do lado, vai sentir. Então todo mundo ali falando que teria sido durante uma ação da guarda. A gente foi procurar a Prefeitura de Vila Velha. Bom, a Prefeitura de Vila Velha diz que não foi pessoal da guarda, que algumas pessoas passaram mal na noite de ontem, né? Eu estava lá, show do Jorge Aragão, e passaram mal, foram inclusive atendidos no posto médico, que tem lá a estrutura maravilhosa que a Prefeitura de Vila Velha disponibilizou. Então, o pessoal que sentiu ali os efeitos desse spray de pimenta, eles foram atendidos ali mesmo. E que a pessoa que teria disparado esse gás, essa pessoa não foi identificada. A Prefeitura diz ainda que o produto utilizado por esse suspeito é diferente do que a guarda utiliza, principalmente em eventos com grande concentração de pessoas. Eles utilizam um spray de pimenta que seria como se fosse um gel, como se fosse uma espuma. Isso faz com que esse gás ele não se disperse. Você vai disparar numa pessoa, na cara da pessoa, vai direto o jato na cara da pessoa, não tem aquela dispersão do gás. Essa pessoa ainda não foi identificada, mas causou isso daí, ó, um monte de criança, tudo com o rostinho vermelho. Se puder dar uma dica, é não lavar o rosto com água quente, porque já tomamos algumas espraizadas no rosto, acompanhando algumas manifestações. 2013 foi um Deus nos acuda, Thiago. Não, é lamentável, as pessoas vão para esses
eventos para curtir a família, curtir o sonho, vem o espírito de porco e faz isso aí. Felizmente não foi algo pior, coisas que você fica em repouso um pouquinho melhor. Agora, lamentável essa ação, repito, de um espírito de porco, não tem outra definição. 11h45, um acidente envolvendo 3 veículos foi registrado por câmeras de segurança. Você está vendo as imagens agora do exato momento em que tudo acontece. Eu já vou chamar ela agora, a Elisângela Ramos, que vai detalhar o exato momento em que esse carro foi atingindo, o carro branco, né, amiga? É isso mesmo, Tiago. Isso aconteceu na manhã do último sábado, próximo à BR ali no quilômetro, né, 257 da BR, da ES 257, na verdade, em Aracruz. Esse acidente foi registrado, como você disse, por câmeras de segurança de uma portaria que ficava ali perto do local onde aconteceu o acidente. Inclusive, a gente consegue ver um dos carros girando, né, rodando na pista e também perceber que o impacto foi violento, né? Até a câmera tem áudio, a gente consegue ouvir o barulho, né, da batida. Isso aconteceu na manhã, como eu disse, do último sábado, mas não foi divulgado o que causou esse acidente. A gente também não teve informações a respeito de vítimas. A polícia científica informou que a perícia não foi chamada, então significa que não houve morte no local. Já a polícia civil também pede, né, que em casos assim de acidentes com pessoas machucadas, né, isso precisa ser registrado de forma formal mesmo, né, na polícia, para que essa prova, esse boletim também, né, acabe servindo como prova para punir, para responsabilizar, a palavra correta, né, essa pessoa que causou o acidente, já que a gente não sabe qual foi a dinâmica exata, mas foi um acidente que chamou bastante atenção e, como você disse, foi flagrado, né, por câmeras de segurança. Não, e a gente está vendo ali agora na tela dividida como ficou e o exato momento. Abre o áudio para vocês terem uma dimensão de como acontece esse acidente. Olha só, o impacto, o carro foi arremessado, rodou várias vezes. No lado direito, os carros que por muito pouco não foram ali para a parte de trás do guarda-reio. Impressionante esse acidente que você acompanha aqui no nosso Alô 11h47. Eu trago agora um mistério para vocês de casa. O motorista de um carro foi encontrado baleado na cabeça, em Cariacica, dentro de um veículo. É mais um caso grave registrado em Cariacica. Eu já vou chamar o Fábio Gabriel, que vai trazer detalhes dessa história agora pra gente. É com você, Fabinho. Pois é, Tiago, um final de semana violento na Grande Vitória. Dessa vez a ocorrência foi no bairro de Nova Valverde, em Cariacica. A gente tem as imagens aí de um veículo que estava parado em uma rua, até um HB20, Tiago. E dentro dele, a Polícia Militar informou que encontrou um homem de 45 anos, bastante ferido ali, ensanguentado, por conta de disparos provocados por armas de fogo ali na cabeça da vítima. Tiago, esses militares também informaram que esse homem estava bastante ali em estado de completamente inseguro ali, ele não sabia, estava dizendo coisa com coisa, e ele só soube dizer que ocupantes de uma moto efetuaram disparo contra ele e logo em seguida fugiram. Tiago, o SAMU foi acionado ali para atender essa vítima, ele foi socorrido e levado até um hospital da região. Agora, esse caso é para mais um, né, para a polícia investigar, para saber o que realmente aconteceu ali. Se ele teve algum desentendimento, se foi vingança, se ele tem alguma associação com o tráfico de drogas ou se foi uma tentativa de assalto que foi frustrada. Esse fato que aconteceu em Nova Valverde, Cariacica, Tiago. Olha, mais um crime que acontece em Cariacica durante esse final de semana, desta vez em Nova Valverde. A chacina que a gente vai trazer daqui a pouco mais detalhes, foram 4 vítimas por conta do tráfico de drogas. As informações aí de Nova Valverde é com relação a uma pessoa de moto que parilhou ali, o motorista do carro, a vítima, aparentemente não sabia explicar de imediato o que aconteceu, foi uma fechada, uma briga de trânsito, entrou numa área que não podia, ainda é um mistério para as autoridades que investigam esse caso e daqui a pouco o Fábio volta com outras informações. Fim de semana violento, agora eu trago uma confusão até onde era um lugar de educação. Eu estou falando da Universidade Federal do Espírito Santo, essa confusão aconteceu dentro da UFES, aqui na capital dos capixabas. Abre o áudio para você ouvir e ver o que aconteceu no meio dos corredores. Isso dentro da UFES. Olha só.
que confusão, é gente caída no chão, acredito que sejam estudantes. Quem são? Por que isso aconteceu? Patrick Sanches, é com você. Essa confusão que ocorreu dentro da Universidade Federal do Espírito Santo envolveu algumas pessoas ali que trocaram socos e até mesmo empurrões. Ainda segundo as testemunhas, toda essa briga teria ocorrido por uma discussão política. Bom, tudo só se acalmou quando a polícia militar chegou ao local e acalmou os ânimos ali dos envolvidos. A UFES, por meio de uma nota, informou que o início dessa briga foi registrada por uma imagem de vídeo monitoramento, onde a ala de segurança da universidade flagrou toda a cena e rapidamente acionou a polícia militar. Além disso, por meio dessa nota, a UFES também informou que o princípio dessa confusão envolvia estudantes da universidade e uma pessoa que não faz parte da UFES, não é estudante da UFES. Essa pessoa, ainda de acordo com a universidade, teria levado para a parte interna ali da faculdade um pôster do ex-presidente Jair Bolsonaro. E teria sido isso que teria ocasionado toda essa confusão, essa discussão, conforme foi relatado por testemunhas, que teria sido algo envolvendo lados políticos. E, infelizmente, acabou nessa briga. Algo assim que é vergonhoso. Como você falou, Thiago, um local que é para ser de estudo, de aprendizado, vira um palco ali de luta, de briga por conta de desavença política. Thiago. Eu tenho certeza que é tudo caça-like. As pessoas envolvidas, ou a maioria delas, quiseram provocar para caçar likes, ter o vídeo e jogar nesse ano eleitoral. Lamentável. 11h52, eu te mostro agora um outro flagrante. Homens trabalhando sem segurança nenhuma, do alto de um prédio, isso em Jardim Camburi, Vitória. Acredito que seja aqui na capital o bairro que tenha mais construções, né? Mais elevação de prédios e reformas de fachadas. Pode isso, meu caro Arleson Schneider? Olha, eu vou te falar o seguinte, nem se eu tivesse preso, amarrado no cinto, na cadeirinha, algemado, com uma arma na cabeça, eu subiria ali, bicho, porque eu tenho medo de altura, viu? Isso aí é exatamente em frente a uma distribuidora de bebidas lá em Jardim Camburi, como você bem disse. É o bairro que mais tem obra, é o bairro que mais tem reforma. Viver lá é um negócio complicado, que é barulho de bateção o tempo inteiro. E a gente se depara com uma situação como essa aí, né? Trabalhadores se colocando em risco ali, né? Inclusive, quem filmou estava malhando, tá? Quem filmou estava dentro da academia lá, porque tá o halter lá bonito. Pô, o cara, ele tá até com cinto, mas o cinto ele tá solto, ele não tá preso. E ó, trabalhando tranquilamente, isso sem contar o resto dos EPIs, né? Que é o equipamento de proteção individual, óculos e capacete. Eu nem sei, né, o porquê do capacete, que se o cara despenca lá daquela altura, ali é só se ele dar uma cabeçada na parede. A gente admira, Thiago, quem trabalha nesse tipo de situação, nessa profissão, pendurado, pintando, fazendo reparação predial. Mas tem que ter o mínimo, do mínimo, do mínimo de equipamento de proteção, né? Afinal de contas, se o cara cai de lá, aí depois é um Deus nos acuda. É família fazendo vaquinha para poder comprar aquilo, para poder comprar caixão. Vamos trabalhar, mas vamos trabalhar pelo certo, utilizando os equipamentos de proteção. Tá pendurado lá em cima, é a cadeirinha de rapel, com a corda adequada, com o mosquetão adequado. E pelo que a gente vê aí nas imagens, não tem nada adequado não, Thiago. As imagens do Wagner Trabac, o nosso cinegrafista que estava malhando, ele teve que o instinto jornalístico parar para fazer essas imagens aí. Agora, se a pessoa não valoriza a própria vida em detrimento ao trabalho de outros que não se preocupam, outros eu falo o proprietário ali, que se acontecer um BO, vai sobrar não só para quem que vai pagar com a própria vida, os trabalhadores, mas também o proprietário desses estabelecimentos, desses prédios. Ou seja, faço as coisas no rigor da lei que todo mundo sai ganhando. 11h55. Agora eu te mostro um motorista em fuga que atropelou um motoboy na Avenida Mestre Álvaro, ali na Serra. Eu vou trazer agora as informações desse caso com o nosso Fábio Gabriel, que vai revelar pra gente detalhes desse caso. Eu fiquei curioso, Fabinho. Conta pra gente, você tem imagens desse caso também?
Temos sim, Tiago. Dessa vez a violência no trânsito, onde um motoboy acabou sendo atingido por um motorista que estava em fuga. A gente tem aí as imagens, Tiago, esse fato que aconteceu ali na Avenida Mário Gurgel, Avenida Mestre Álvaro, que é o trecho municipalizado da BR-101 na Serra, e a gente observa o exato momento em que esse motoboy é socorrido pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Tiago, essa vítima, ela foi encaminhada ali a um hospital da região. A gente não tem as informações sobre o seu estado de saúde, mas a nossa equipe, a nossa produção entrou em contato com a Polícia Civil, que informou que em casos como esse, onde não há vítimas fatais e não há pessoas detidas, mas sim casos de lesão corporal, que foi o caso desse motoboy, a vítima pode procurar depois a delegacia mais próxima de sua residência e registrar um boletim de ocorrência. E também as pessoas que estão nos assistindo, Tiago, podem ajudar. Se viram aí esse motorista que bateu nesse motoboy e acabou cometendo aí esse crime, podem ajudar a localizá-lo para que essa vítima possa então aí depois registrar um boletim de ocorrência ou até mesmo a polícia possa chegar até esse suspeito. E a gente torce, Tiago, que esse motoboy se recupere o mais rápido possível diante aí desse acidente que aconteceu ali na Avenida Mestre Álvaro. Tiago. Fabinho, obrigado pelas informações, uma boa recuperação. Olha, uma briga, vou mostrar para vocês uma briga. 2 mulheres e um adolescente. Eles foram baleados por conta dessa briga. A gente vai entender ao vivo agora com a Elisângela Ramos, que vai trazer novos detalhes. Olha o desespero da mulher ali em busca de informações. Elisa, com você. Ei, Tiago, esse vídeo aí que você está mostrando foi gravado já no hospital, no HGL, no Hospital Geral de Linhares, onde a pessoa da família está querendo notícias dessas vítimas. E essa confusão toda aí aconteceu ontem no Chapadão das Palminhas, que fica no interior de Linhares. Estava acontecendo uma festa, domingo, diversão, um bingo estava rolando e aí uma mulher conhecida como Xepa, conhecida pelo apelido de Xepa, começou a brigar com essas vítimas e depois ela saiu do local dizendo que voltaria com o filho. Então as vítimas saíram ali de onde estavam e foram para um bar ali também da comunidade e foi nesse momento que a mulher então voltou com 2 homens em um Gol branco já atirando. As 2 mulheres, uma de 26, outra de 19 anos, foram atingidas a queima-roupa. Já o adolescente de 17 anos foi atingido no pescoço e, de acordo com o boletim, ele fingiu que tinha morrido para ele sobreviver. Os 3 foram socorridos e levados para o HGL. E foi nesse momento aí que parentes começaram a ficar preocupados com o que tinha acontecido e pedir notícias. Esse vídeo viralizou, inclusive. Até o momento, a polícia não prendeu ninguém e pede que quem tiver informações a respeito das pessoas envolvidas, que ligue para o Disque Denúncia. A gente não tem também o estado de saúde dessas 3 pessoas, Tiago. Desespero, que desespero ali da parente, do familiar, do amigo, a gente não sabe ao certo, em busca de informações. Elis, obrigado. Agora, 11h58, eu quero sua participação no nosso WhatsApp, 3434-5700. Um policial militar e o pai foram atacados por um vizinho completamente fora de si, furioso, aqui perto, no bairro de Fátima, na Serra. Patrick Sanches vai contar essa história porque foi muito grave isso, É com você, amigo. Foi uma situação muito grave e quase não acabou em morte por bobeira. Uma discussão por algo fútil terminou nessa situação extremamente complicada, onde 2 pessoas levaram facadas e o suspeito acabou baleado. Tudo isso aconteceu porque, segundo as testemunhas, o suspeito, identificado como Arthur Pereira, de 30 anos de idade, teria estacionado o seu carro em frente à garagem da vítima. A vítima, então, estava ali tendo seu acesso à garagem impedido e foi até ele pedir para que ele pudesse retirar o carro dali. E foi assim que começou essa discussão. Durante essa briga, os 2 se xingaram e foi nesse momento, segundo as testemunhas, que o suspeito perdeu a cabeça, ficou furioso, foi até o carro, pegou uma faca e o que ele fez, a gente vai descobrir agora na reportagem que eu preparei hoje cedo para a gente ver. Esta rua, localizada no bairro de Fátima, na Serra, foi palco de uma confusão envolvendo vizinhos e terminou em facadas e tiroteio. Segundo testemunhas, a briga começou após o suspeito
identificado como Arthur Pereira, de 30 anos, estacionar o carro em um local que impediu o acesso à garagem de outro morador. A vítima das agressões, um idoso de 68 anos, disse que apenas pediu para que o vizinho retirasse o veículo dali. Eu saí com o carro aqui para pegar e botar o carro ali na vaga na frente. Aí o carro dele estava ali na frente, aqui, ó. E para a gente pegar e sair é uma dificuldade, porque você tem que ir, tem que voltar. Você não tem necessidade, em condição normal, você faz, você vai embora. Aí eu fui falar com ele. Eu acho que já estava drogado, não sei, não posso confirmar. Estava alterado. Estava alterado. Aí ele me xingou e tal, entendeu? Eu também xinguei ele, vou falar que eu não xinguei. Aí meu filho pegou e viu. Aí ele desceu. Aí fui conversar com ele, ofendeu meu filho também e tal, entendeu? Aí meu filho falou, pai, entra pra dentro. Aí na hora que eu vim entrando pra dentro, eu vim entrando de costas pra cá. Ele pegou, entrou no carro, não estava dentro do carro, né? Pegou uma arma, não sei onde foi que ele pegou, se estava dentro do porta-luva, não sei, que eu não vi. Aí pegou e deu uma estocada em mim aqui, ó. Ainda bem que foi aqui. Segundo testemunhas, depois do suspeito dar uma facada na barriga do idoso, o filho da vítima, que é policial militar, viu toda a cena e foi ajudar o pai. Nesse momento, o agressor também deu facadas no policial. Em meio a toda essa confusão, o policial, para tentar se defender, sacou a sua arma e efetuou 3 disparos. 2 deles acertaram o suspeito. Um de raspão na região do abdômen e o outro na perna. Foi só aí que, segundo as testemunhas, que o suspeito parou de tentar agredir as vítimas. O pai do agressor contou que não estava em casa no momento em que tudo aconteceu e que soube da confusão através de uma ligação. Fiquei muito chocado, entendeu? Porque nunca aconteceu uma coisa dessa aqui. Aconteceu isso, né? Porque esse meu filho, ele tem um problema de surto. Ele surtou, e quando ele surta, ninguém segura. De acordo com a família do suspeito, o agressor sofre de esquizofrenia. Por conta disso, no ano de 2020, ele ficou internado em uma clínica especializada durante 1 mês. Depois disso, saiu. E desde então, o pai tenta interná-lo novamente, mas ele resiste às tentativas. A família também relatou que Arthur já teria atacado um outro vizinho aqui da rua há cerca de 2 semanas. Além disso, ele também já teria tentado matar o próprio pai. Ele apertou meu pescoço, dormindo, entendeu? Aí eu acordei aquilo, né? Porque você, quando você está correndo assim, você vai ver a pessoa, né? Aí eu tirei, Arthur, o que houve? Empurrei ele assim, entendeu? Que quando você está deitado, você não tem muita força, né? Aí empurrei ele assim, o que houve, rapaz? Aí ele falou, não, eu estou brincando com o senhor, papai, eu estou brincando. De acordo com a vítima, Arthur é conhecido pelo temperamento explosivo e que esse não foi um episódio isolado. Ele, inclusive, já teria arrumado confusão com outras pessoas da vizinhança. É um cara problemático. Ele, aqui na realidade, ele cria problema com todo mundo. Você pode fazer uma enquete aqui sobre eu e sobre ele. Entendeu? Ninguém gosta dele. Sempre arruma confusão com esse pessoal de cima aqui, ó. Ele prova disso, o pai dele tá ali. O pai dele tá ali. E já tentou saquear o pai dele, já. Camarada é vida torta, é vida torta. O idoso de 68 anos foi socorrido, levado ao hospital e já recebeu alta. O policial militar também recebeu alta médica hoje pela manhã. Já o suspeito segue hospitalizado no Hospital Jaime Santos Neves, sob escolta policial. O pai de Arthur espera que após a alta, o filho fique internado em uma clínica. Eu acho que ele fica internado em alguma instituição aí que tiver, para ele ficar internado, porque ele não pode ficar em 4 paredes presa com outro preso. Ele vai dar surto de novo e pode ser uma tragédia. Que loucura esse caso, né? A Polícia Civil diz que o suspeito de 30 anos foi autuado em flagrante 2 vezes por tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil. Ele será encaminhado para o complexo prisional assim que receber
alta médica. Agora, 12:05, a polícia está caça os criminosos que participaram de uma chacina. Você já está vendo imagens aí de uma família mais um vizinho amigo. Tudo isso aconteceu em Cariacica durante o final de semana. Você está vendo imagens aí das vítimas fatais e as informações atualizadas de Arleson Schneider agora. Ele desde cedo já conversou com delegados, policiais, parentes, está checando essas informações, que é um absurdo, né, amigo? Foi um absurdo, porque além do pai, filho e genro, um amigo da família que estava em casa tranquilo, que foi ajudar no corte da árvore, ele também acabou morrendo. Tinha acabado de completar 18 anos de idade, estava com o sonho de casar, estava juntando dinheiro para tirar a habilitação, com a vida inteira pela frente, trabalhando em pleno sábado, quando pelo menos 4 homens passaram pelo local atirando, e essas 4 pessoas morreram. Uma quinta pessoa, também amiga da família, foi baleada na barriga, mas conseguiu fugir lá do local. Tiago, eu tive lá hoje nesse Morro do Boneco Branco e confesso que de 10 anos para cá o morro melhorou na sua infraestrutura. É um local muito pobre, com casas nos barrancos, não tinha pavimentação, tratamento de esgoto, coleta de lixo, iluminação pública, falta tudo e sobra a violência. Como você disse, eu bati um papo com o delegado, chefe do DHPP, o Luiz Gustavo Ximenes, conversei com o comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar lá de Cariacica, estive lá no bairro, batemos um papo com vizinhos, com moradores lá de Flechal, e tá todo mundo ainda sem entender por que tanta violência, porque num passado recente, o traficante respeitava o morador, mas pelo que a gente vê, isso daí ficou realmente no passado. Preparamos uma reportagem e a gente vai conferir agora. Vamos ver. Hélio da Silva Souza, de 59 anos, e Jean de Castro Souza, de 39, eram pai e filho. Juan Carlos da Silva, genro de Hélio. Já Carlos Daniel Rocha dos Santos, amigo da família. Todos foram executados de forma cruel enquanto derrubavam uma árvore em um terreno nesta parte do bairro Flechal 2, em Cariacica. Os corpos já foram sepultados. Nenhuma dessas vítimas tinha envolvimento com o tráfico de drogas, muito pelo contrário. Moradores aqui da região contaram que eles eram bastante resistentes à ação desses criminosos. Essa família estava impedindo a expansão territorial do comércio ilegal de substância entorpecente. Então, em razão disso, ocorreu esse homicídio consumado no sábado. Após a chacina, Leandro da Penha, de 28 anos, foi preso como um dos autores do crime. Caio Mota, de 31, preso em flagrante por tráfico de drogas. Existe a suspeita de que Caio também teria participado da chacina. Pelo menos outras 3 pessoas ainda estão sendo procuradas. A prisão foi feita pela Polícia Militar, que também apreendeu drogas. Logo após o crime, a PM ocupou o espaço, o BME fez a prisão de um dos indivíduos e as equipes do 7º Batalhão fez a prisão de outro indivíduo, inclusive com arma, com drogas. Um já foi autuado diretamente pelo crime de homicídio, o outro está sendo investigado com a participação dele, mas ele estava armado, estava com drogas, possivelmente essa arma pode ter sido usada no crime também. Aqui, quem atua é o 3º Comando Puro, o TCP. E logo após essas 4 mortes, moradores chegaram a comentar que alguns criminosos aqui impõem uma lei muito específica, de que pessoas, moradores que não são ligados ao tráfico, eles teriam que abaixar a cabeça quando algum traficante, algum criminoso passa, como um sinal de submissão. No entanto, a Polícia Civil não acredita muito nesta versão, mas nenhuma hipótese é descartada. Todas as linhas estão sendo investigadas. Posteriormente chegou uma informação para a gente de que moradores da região teriam que reverenciar o tráfico de drogas. A gente está pegando essa informação preliminar e, através do inquérito policial, a gente vai aprofundar se realmente existe, essa reverência no tráfico de drogas ali do bairro Flechal 2.
A desavença da família de Hélio com traficantes é antiga, segundo a PM. Em 2021, um filho de Hélio foi assassinado na frente da família, porque ele tentou impedir que criminosos implantassem uma boca de fumo na frente de casa. O crime não tem limites, né? Infelizmente, o que nós aconselhamos é que as pessoas não se exponham. E nós buscamos a proteção das pessoas. Então, a pessoa sabe do crime, evite nessas localidades contato direto, para falar direto sobre os crimes com os policiais. Faça via 181. Liga o 181, faça as denúncias e não conte para colega, para amigo que fez a denúncia. O local onde aconteceu este crime é conhecido como Morro do Boneco Branco, área de intenso tráfico de drogas. O terreno é administrado por uma igreja. Carlos Daniel tinha acabado de completar 18 anos. Tinha ido ajudar a família a convite deles. Estava juntando dinheiro para casar e tirar a habilitação. A polícia garante que a investigação continua até que todos os envolvidos sejam identificados. Os outros 3 já foram identificados e agora a gente está fazendo trabalho de campo e também através do serviço de inteligência com o intuito de capturá-los. E a Polícia Civil, a sociedade precisa dar uma resposta para essa família e para todos ali da comunidade, porque é um absurdo você ter que conviver e aceitar a bandidagem do jeito que está estabelecida nessa região lá em Cariacica. 12:11, vamos mudar um pouco de assunto, falar sobre uma merendeira de Vitória que está entre as finalistas de um concurso nacional que vai eleger as melhores receitas da alimentação escolar do Brasil. Com pratos preparados com carinho, criatividade e ingredientes saudáveis, ela conquistou os alunos da escola em que trabalha e agora disputa o voto seu, o voto do público. Frango, abóbora, requeijão, afeto, cuidado e muito amor. Receita perfeita para fazer a alegria da criançada e também para colocar a Dona Janete entre as finalistas de um concurso nacional que vai premiar as melhores merendeiras do Brasil. Mas por aqui, ela já é considerada a melhor. A comida dela é maravilhosa, ela vai ganhar esse concurso. Vai, você tá torcendo? Claro! Todo dia come e gosta muito? Sim. Come tudo? Claro! E se ela ganhar o prêmio, vai ficar feliz pela tia? Com certeza, né? Eu coloco muito amor, né, muita dedicação e fico feliz deles chegarem e falar: tia, sua comida hoje está maravilhosa. É muito gratificante. Esta é a 3ª edição do concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar, realizado pelo governo federal. Merendeiras de todo o Brasil se inscreveram e somente 5 de cada estado foram para a final. A ideia do concurso é valorizar esse trabalho tão importante que a merendeira tem na vida de toda criança em fase escolar. A gente sempre participa de todos os concursos que o FNDL faz, a gente participa, a gente quis trazer para a Janete essa ideia de participar da 3ª edição de concurso de melhores receitas da alimentação escolar. Ela topou essa ideia com a gente. A torta de abóbora é uma receita que a gente já havia testado antes, feito esse teste, teve uma aceitação muito boa, mas com o toque da Janete, a gente pensou em fazer alguma coisa mais diferente, aí a gente fez o requeijão de inhame, priorizando esses alimentos da agricultura familiar. Os principais pilares do concurso são a valorização de alimentos de cada região, ingredientes frescos e naturais, possibilidade de replicação da receita e, claro, a criatividade. Afinal, fazer a criançada comer de forma saudável requer muita imaginação. Nesse requeijão de inhame, o ingrediente principal é o inhame e ele não leva leite. Então a gente consegue atender as crianças que têm uma intolerância à lactose, a gente consegue atender um público maior e torna um alimento mais saudável. Vocês vão ver que o requeijão de inhame, ele é muito parecido com o requeijão de verdade, mas é um requeijão vegetal. Então a gente consegue atender todas as crianças, inclusive essas que têm essas questões alimentares, né? Intolerâncias, enfim. E elas gostam? Gostam bastante. Eu abracei a receita com muito carinho
E fizemos o teste, deu certo. Aí estamos aí na concorrência aí também. Quero experimentar para ficar na torcida também, tá? Com certeza que você vai experimentar. Com certeza você vai experimentar a nossa torta. É, gente, a gente viu aí que tia Janete é famosa, os alunos amam, mas para conhecer as receitas dela tem que estudar aqui na escola, né? Eu não estudo, não sou aluna, mas vou aproveitar que ela me ofereceu e, claro, não vou desperdiçar a oportunidade de experimentar aí a tão famosa torta para saber se tá valendo mesmo esse prêmio, hein, tia Janete? Deixa eu ver. Vamos lá. Agora chegou minha vez, gente. Já ganhou, tia Janete? Já ganhou. Muito bom. Gente, delícia. Pode comer tudo? Pode. Com certeza. Vou aproveitar. Com certeza, pode. Mais do que reconhecer todo o talento das merendeiras do Brasil, o concurso também vai premiar as vencedoras. Cada uma leva para casa R$5.000 e as escolas R$8.000. Um prêmiozinho ajuda. Com certeza. Tia Janete, o nosso voto, o voto do alô já é da senhora. Parabéns, viu? Meio-dia, 16 minutos. Olha, aqui na capital, moradores estão entrando já no clima da Copa do Mundo que começa no próximo dia 11 de junho. O Patrick Sanches, que é meio pinta esquerda, né? Ele gosta de jogar uma bola. Ele está numa rua onde o pessoal se mobilizou no final de semana e deixou a rua com cara nova, toda pintada. Olha só que imagem bacana, a vista de cima. Patrick, você está nessa mesma rua agora embaixo? Exatamente, estou aqui na rua Alameda do Sol, que fica no bairro Jardim Camburi. Bom, a imagem fala por si só. Olha como é que essa rua ficou bonita, enfeitada para a Copa, que falta cerca de 17 dias para começar de fato o Mundial de 2026. Eu estou aqui com a Arine, que é moradora aqui do bairro, que também, de certa forma, presenciou tudo isso. Como é que foi? O pessoal se mobilizou para de fato enfeitar a rua dessa forma? Exatamente, foi muito bacana. A gente tem um grupo aqui no condomínio, né? E aí que fizeram um aviso que ia juntar a população para fazer essa pintura. Quando eu olhei lá de cima, eu falei, não é possível que juntou tanta gente, porque a gente que viveu isso não acredita assim que o pessoal de hoje ainda se mobiliza e tal, porque perdeu-se um pouco esse costume, né? E aí, quando eu vi que tinha bastante gente, eu falei, não, acho que eu vou lá colaborar com isso também. Foi bem bacana, tinha muita gente aqui. Foram cerca de 100 pessoas que você falou, né? Em torno de 100 pessoas aqui, entre crianças, adultos, gente que vivenciou isso de antigamente. Muito legal resgatar isso. Assim. E olha, foi realmente um resgate, né? Porque a gente estava conversando aqui, tem muito tempo que o pessoal não se junta, não pinta a rua para um evento como esse do esporte, né? Exatamente, assim, eu vivi muito essa época que era mais forte toda essa questão de decorar, de pintar e tal, e com o tempo isso foi se perdendo. E é bacana mesmo ver esse resgate, assim, a galera unida, independente de resultado na Copa, mas assim, galera querendo torcer mesmo, viver esse clima, sabe? E olha, você me antecipou aqui que não vai parar por aqui, né? Vocês pretendem enfeitar ainda mais aqui o bairro, com bandeirinha. Exatamente. Ontem, quando a gente veio aqui pintar, tem o pessoal que já está se mobilizando para poder já cortar as bandeirinhas e vir aqui para pendurar e terminar essa decoração bem como era antigamente mesmo. Olha, ficou muito bonito de fato. O Renato está mostrando como que ficou bonita essa pintura aqui. O Vinícius Júnior aqui, enfim, ali embaixo, ali rumo ao Hexa. Falando em Hexa, como é que está a expectativa aqui? O pessoal vai se juntar para ver jogo? Como é que está a animação? Acha que tem chance? Olha, eu amo futebol, né? Então, assim, por amar o futebol, eu queria muito que a gente ganhasse e ir embora, botando o pé no chão. Eu acho que não vai ser dessa vez que o Hexa vem, não. Mas a parte do torcedor a gente vai fazer. A união do brasileiro já foi feita aqui. É isso aí. Torcer a gente vai fazer. Tá vendo, né, Thiago? Isso que é o bonito do esporte, é unir as pessoas. Ela estava até comentando comigo aqui, um pouco antes da gente entrar, que só o fato de ter juntado a galera para poder realizar essa pintura aqui, né, essa decoração no bairro, já é bonito demais. Como ela comentou, né, antigamente o pessoal conhecia os vizinhos, hoje em dia quase ninguém se conhece mais, então só o ato do pessoal se unir para poder realizar aqui esse enfeite, como ela falou, vem mais ainda, estão preparando bandeirinhas, enfim, vão decorar demais aqui o bairro de Jardim Camburi para
da Copa de 2026. E olha, vou finalizar com essa imagem bonita. E Thiago, tá bonito, não tá? Dá uma olhada aí, o Renato vai fazer um 360 aqui. Acho que a gente consegue chegar até lá em cima. Vamos andando para ver como que tá. Olha, Hexa, um jogador levantando a taça da Copa e lá em frente, lá no começo, né, da rua, Brasil com a imagem do Pelé. Tá bonito ou não tá, Thiago? Tá lindíssimo. Agora eu quero saber uma coisa, Patrick. Já tá liberado para o fluxo de carros ou tá interditado? Eu tô vendo ali alguns cones, algumas latas. Pode passar por aí? Eu vi a criança doida para já inaugurar. Pois é, Thiago, olha, conversando aqui com a Arina, ela informou que no momento, para veículos, vai continuar interditado até terminar, de fato, aí o período da Copa. Mas para as pessoas circularem aqui na rua, está liberado. Acredito que para os veículos aqui dos moradores entrarem nas garagens, também está tranquilo. Só em relação aos veículos que transitam aqui pela rua mesmo, que não está podendo passar. Inclusive, tem até umas bandeirinhas, alguns cones, que impedem justamente a passagem dos carros, Thiago. Bacana! Parabéns a todos os moradores de Atlântica Ville, bairro querido. Grande audiência que a gente tem aí do Alô, só não pode cantar o pneu para preservar pelo menos na estreia da Copa do Mundo. E você sabe que você confere aqui com Galvão Bueno, Thiago Life, a TV Sim, fazendo essa cobertura completa da Copa do Mundo direto dos Estados Unidos. 12h, 21 minutos. Voltamos a falar da tragédia na rodovia do Contorno. Olha só as imagens do drone, imagens do Marlon Justino, que mostra essa tragédia que aconteceu ontem. O Arleson Schneider volta com a gente aqui falando sobre o casal que infelizmente não resistiu, os dois filhos que estavam no mesmo carro que foi prensado pelos outros, incluindo o carreta. É com você, Arleson Schneider. Dois filhos, irmãos gêmeos, né, 10 anos de idade, que agora estão órfãos, né, sem pai e sem mãe. Como é que você explica depois para essas duas crianças que estão internadas em estado grave? Outras duas pessoas que tiveram ferimentos leves foram socorridas e levadas para o Hospital São Lucas, aqui em Vitória. A gente não tem o estado de saúde dessas pessoas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta, identificado como Arquimes Felipe Coelho, de 42 anos de idade, ele dirigiu uma carreta com 2 semi-reboques. Ele não teria percebido o fim de uma fila formada por um longo congestionamento, é normal lá na rodovia do Contorno, por isso que a gente tem que estar sempre com a atenção redobrada, e saiu varrendo os carros todos que tinham pela frente. Com aquilo ali formou um emaranhado de carro, né? Nessas imagens que a gente vê, essas imagens de drone, a gente vê, parece que teve um terremoto. Um monte de carro ali, tudo embolado, que infelizmente essas duas pessoas acabaram perdendo a vida. E o motorista da carreta, ele foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal. Todos os envolvidos ali fizeram um teste de bafômetro que deu negativo. A gente ainda tem que entender o porquê da prisão desse motorista, se foi só falta de atenção ou se a carreta estava faltando algum item obrigatório ou se simplesmente foi só falta de atenção, porque todo mundo fez teste de bafômetro e deu negativo para todo mundo. A rodovia do Contorno é uma via extremamente perigosa, já foi chamada de rodovia da morte, mas que de um tempo para cá estava tranquilo. Estava tranquilo esses acidentes fatais. No entanto, hoje cedo a gente passou lá, tinha um motociclista jogado lá no chão. Então, vai passar pela rodovia do Contorno, gente, vamos evitar encostar a mão no telefone. É o tempo todo, as duas mãozinhas no volante, olhando para frente, atento o tempo todo. Portanto, 2 pessoas morrem e acabam deixando aí 2 crianças de 10 anos de idade que permanecem internadas. Thiago. Essa história é realmente muito triste, porque envolvem crianças de 10 anos que perderam o pai, perderam a mãe, as outras pessoas feridas, os artistas que estavam dentro da van, ou seja, o motorista, obviamente, acredito que não tenha optado por decidir por uma tragédia, ninguém se envolve num acidente querendo, só louco mesmo, mas foi aí preso por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, provavelmente pela falta de atenção. Obrigado, Arleson Schneider, pelas suas informações. 12h, 24 minutos, olha quem vai aparecer agora aqui na sua tela, coloca pra gente a nossa arte, que eu tenho muito orgulho desse projeto. É o 3º episódio do Cidades Inteligentes, Minha Cidade, Meu Futuro, e eu vou te mostrar amanhã a tecnologia de guerra made in Taiwan. E o que o Espírito Santo está fazendo para acompanhar o mar de tecnologia
na área da segurança pública. Um trechinho agora do que você vai ver aqui no Alô Amanhã. O que ele parece? Um tigre de metal ou um cão farejador atento aos detalhes de um invasor? Entre várias habilidades, é ideal para a segurança de fronteiras como a do México com os Estados Unidos. E são equipados com câmeras de 360 graus, visão noturna, sensores térmicos e detectores de substâncias químicas, biológicas ou radiológicas. Outra invenção taiwanesa de defesa militar é essa aqui. Thunder Tiger é o nome da fera. É um drone que promete ser diferente de tudo que você já viu por aí. Ele chega a uma velocidade de 120 km por hora e tem uma autonomia de quase 2 horas. Para vocês terem uma ideia, se uma pessoa estiver operando em Vitória, por exemplo, ele remotamente, pelo controle, esse equipamento consegue fazer um ataque a uma distância de 100 km, como por exemplo em Piúma, no sul do estado. Alô, meu povo, tô passando para te dizer que quem vai trazer um recado muito especial para você agora é ele, ó, o Thor. Quer ver só? Roda aí, diretor. Loja do Thor, mais de 90 mil itens para você. São 6 lojas climatizadas e com estacionamento grátis para a sua maior comodidade. Vem pra cá! Garrafa térmica Aladim 1,8 litros, 2 vezes de 50 conto. Lençol casal com elástico 200 fios, Cortex, 50 conto. Bandeja de bambu dobrável Emporiente, 60 conto. Barraca Pantanal 3 pessoas more, 3 vezes de 50 conto. Mixer 3 em 1 Inox Turbo Kian, 5 vezes de 50 conto. Caixa organizadora 10 litros Risquioto, 30 conto. Forno elétrico 9 litros Black Decker, 5 vezes de 50 conto. Taças de vidro Diamond, 6 peças, Well Mix, 60 conto. Colchonete Camping Casal Mor, 2 vezes de 50 conto. Prato Raso Rio Maresia Oxford, 37 conto. É a loja do Thor, a loja do Thor, é a loja do Thor, mais barato, fala aí, só se for de graça! Viu aí, gente, quanta coisa boa para sua casa, para o seu trabalho, para os estudos das crianças. É imperdível, né? E Loja do Thor agora também em Cachoeiro. Você já sabe que o sistema lá é assim, mais barato, só se for de graça. Sabe, eu sempre segui em frente, porque a vida não para, né? E assim eu cresci, ouvindo, acolhendo, abrindo caminhos, buscando ser melhor a cada dia, porque eu sei, quando a vida pede cuidado, presença faz toda a diferença. É por isso que hoje eu tô aqui, para ficar ainda mais pertinho de quem faz essa cidade pulsar. Eu sou o Hospital Vitória à Parte, Unidade Vila Velha, e onde você está, o melhor cuidado segue junto. Dia de jogo é sempre especial. A torcida reunida, a TV ligada e aquele cheirinho de churrasco tomando conta da casa. Porque quando o futebol entra em campo, Cofrio também faz parte da festa. É linguiça na grelha, tira-gosto preparado e todo mundo junto vibrando a cada lance. E para deixar esse momento ainda melhor, conte com o sabor da Cofrio. Reúna a galera, prepare o churrasco e aproveite cada minuto da partida. Cofrio, sabor a toda prova. As melhores propostas para o outono e inverno estão no Mercadão Moda. São muitos looks quentinhos, confortáveis e estilosos esperando por você. Tudo com os melhores preços e as melhores condições de pagamento. Até 8 vezes no crédito digital ou até 4 vezes no crediário próprio. Outono e inverno Mercadão Moda. Todo sonho começa com uma escolha, e o seu futuro está a um clique. O Exército Brasileiro tem concurso para todos os perfis. Estão abertas as inscrições para o vestibular do Instituto Militar de Engenharia. Você que está concluindo o ensino médio e tem entre 16 e 21 anos, é a sua oportunidade. Acesse ime.eb.mil.br e junte-se a nós. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa, Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. O seu programa predileto de domingo tem moda, receitas, entrevistas e quem acontece. Todo domingo, 10h30 da manhã, eu espero você.
Acontece com Viviane Anselmé. Oferecimento: Móveis Conquista. Renove, transforme, conquiste. Deixe sua casa ainda mais linda com Móveis Conquista. E Imobiliária Valdecir Torezani. Não compre seu lote antes de visitar a Imobiliária Valdecir Torezani. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Torcer é quase um idioma. A gente entende no olhar, no grito que sai da sala, no abraço que vem depois de um gol. É vizinho batendo na parede, amigo mandando mensagem, todo mundo vivendo o mesmo jogo. Porque quando a torcida se junta, o momento fica ainda melhor. A TV ligada, a galera reunida e na mesa, o sabor que acompanha cada lance. Cofril, perfeito é para quem vive o futebol com paixão. Cofril, sabor a toda a prova. Alô Espírito Santo. Oferecimento: lojadotor.com. Compre sem sair de casa. Comprou, piscou, chegou. Meio-dia, 31 minutos. Quero sua participação aí no nosso WhatsApp, o 34345700. Manda uma mensagem. Mande um áudio pra gente, uma sugestão ou um vídeo inédito que só você tem. A gente adora receber e dar o crédito, o seu nome aqui no nosso Alô. Vou falar novamente do tiroteio que deixou uma pessoa baleada durante um confronto entre policiais e traficantes, só que dessa vez foi em Vila Velha. O Fábio Gabriel volta com a gente ao vivo trazendo novas informações sobre esse caso. Fabinho, é com você. Cuidado com o ônibus, meu amigo. Pois é, Tiago, voltamos a falar dessa situação que aconteceu, desse final de semana violento aqui na Grande Terra Vermelha, em duas situações distintas. A primeira foi um confronto entre criminosos de facções rivais, que aconteceu em João Goulart, e, segundo a polícia, 2 suspeitos ficaram baleados. Um deles, inclusive, é um menor de idade, que, segundo a polícia, tem uma extensa ficha criminal e envolvimento com o tráfico de drogas. Já a segunda situação, Tiago, foi um confronto já entre a polícia e bandidos, que terminou com um suspeito baleado, esse confronto que aconteceu no bairro de Ulisses Guimarães. Eu conversei com o subcomandante aqui da 13ª Companhia Independente, que deu os detalhes de toda essa situação que aconteceu nesse último final de semana. Eu preparei uma reportagem completa sobre esse assunto e a gente vai acompanhar agora aqui no Alô Espírito Santo. As marcas de tiros na placa e no para-choque dessa viatura da Polícia Militar mostram como foi um intenso confronto entre policiais e criminosos. O caso aconteceu na madrugada dessa segunda-feira em Ulisses Guimarães, na Grande Terra Vermelha, Vila Velha. Um suspeito acabou baleado. De acordo com a polícia, uma viatura da 13ª Companhia Independente, que é responsável aqui pelo patrulhamento da região, estava justamente parada neste local onde nós estamos, na Avenida Dom Pedro I. E por que essa viatura estava parada aqui? Porque aqui, exatamente neste local, costumam acontecer confrontos entre facções criminosas. Diga-se de passagem, o PCV, o 1º Comando de Vitória, e o TCP, o 3º Comando Puro, que disputam o controle de bocas de fumo aqui da região. Em um determinado momento, 5 suspeitos se depararam com essa viatura. E estes homens que estavam encapuzados atiraram contra os militares. Os policiais reagiram. O confronto entre a PM e os criminosos foi ganhando aqui as ruas do bairro e acabou terminando aqui, na rua Raul Seixas, onde um criminoso foi atingido. Esses indivíduos, ao avistarem a guarnição, iniciaram disparos de arma de fogo contra os policiais militares que estavam de serviços e fardados, de modo que os militares revidaram a essa injusta agressão, a esses disparos dos criminosos, sendo que um deles foi alvejado. Os outros criminosos conseguiram escapar. Nenhum policial se feriu. O suspeito, baleado, foi socorrido até a UPA de Riviera da Barra. Segundo a polícia, o estado de saúde do bandido é gravíssimo.
Com o suspeito baleado, a polícia encontrou uma pistola 9mm e munições. E após os militares continuarem nas buscas dos outros suspeitos, acabaram encontrando uma outra pistola do mesmo calibre. A Grande Terra Vermelha vive há anos sob a disputa de facções criminosas, em uma guerra que já deixou várias pessoas mortas e feridas, inclusive inocentes. Por aqui, impera a lei do silêncio. Ninguém quis falar sobre o assunto. Enquanto isso, a ousadia dos bandidos também prevalece. As nossas equipes elas estão preparadas para lidar com situações dessa natureza. Nossos militares são qualificados e treinados para dar essa pronta resposta. Se houver o confronto, as guarnições estão preparadas para revidar. Olha só, gente, um novo projeto quer aproximar os estudantes do universo da leitura por meio de um incentivo diferente. Um cartão com saldo exclusivo para a compra de livros. A iniciativa vai beneficiar alunos da Rede Municipal de Vitória que se destacarem pelo desempenho e também pela participação nas atividades escolares. Acompanhe. No lugar de troféus, games ou roupas, alunos que se destacam em Vitória agora ganham como prêmio o incentivo à leitura. É o cartão do estudante leitor, criado para estimular o hábito de ler entre estudantes do 6º ao 9º ano da rede municipal. Então, a gente já tem investido muito na política de livro, então hoje há um fortalecimento, um recurso para a escola tem um acervo próprio que prioriza autores capixabas, temas transversais, um currículo antirracista. Mas esse cartão agora é para que o estudante compre o que ele quer e é dele, né? Então é uma premiação mesmo, é um olhar assim, que a gente traz com um simbolismo muito grande, mas da pessoa, né, do nosso estudante já poder fazer a sua escolha. Então, agora, mais de 1.200 estudantes sendo contemplados. A escola vai ter uma comissão local, formada pelo bibliotecário, por professores. Esses vão ter os critérios definidos no regulamento, que está associado à frequência, a pegar livros na biblioteca. Então, tem todos uns critérios para que ele possa ser. E, então, 3 estudantes do 6º ao 9º ano contemplados com essa boa política pública. Cada escola vai escolher 3 estudantes por turma para receber um cartão no valor de R$100. Ao todo, mais de 1.200 alunos serão contemplados só este ano. O benefício poderá ser usado exclusivamente na compra de livros, revistas culturais e materiais paradidáticos. Além de premiar boas notas, a proposta é reconhecer o envolvimento, a participação e a evolução dos alunos ao longo do ano. A gente tem a proposta de fortalecer a leitura no município de Vitória. Hoje a gente tem um trabalho muito forte com a leitura, com o processo de alfabetização. Temos a política do livro da leitura e da biblioteca escolar. E essa proposta vem para incentivar os nossos estudantes a ter o protagonismo, o incentivo à leitura, eles poderem ter a oportunidade de escolher quais são os livros, o que eles querem ler, e isso para a gente é uma grande conquista. A seleção será feita por uma comissão interna em cada escola, levando em consideração critérios como frequência, participação em rodas de leitura, projetos literários e interesse pelas atividades pedagógicas. Dentro das salas de aula e das bibliotecas, a expectativa é de que o projeto desperte ainda mais curiosidade e aproximação com os livros. Muitas vezes também o acesso à leitura ele é feito na escola, né? Nem sempre a família tem a condição de ofertar ao seu filho esse acesso ao livro. Então, a escola ela é primordial nisso. Então, quando você tem uma biblioteca equipada, um profissional especializado, né, que entende o público que ele também está atendendo e que desenvolve um acervo, uma política, né, de aquisição primordial ali, referência, isso ajuda bastante. No momento em que a disputa pela atenção dos jovens acontece principalmente pelas telas, iniciativas como essa tentam transformar a leitura em algo mais atrativo, acessível e presente no dia a dia dos estudantes. O cartão terá validade de 6 meses e faz parte das ações da Prefeitura para fortalecer o aprendizado e incentivar a formação dos novos leitores na capital. Às vezes um tema como a água, os rios,
que são trabalhados em sala, você aprofunda através da literatura no ambiente de leitura, através de uma história em quadrinhos, através de um livro ilustrado, um livro que não é ilustrado. Então existe esse aprimoramento do que é trabalhado em sala de aula também como um recurso, né? A biblioteca nada mais é, a leitura nada mais é que um recurso também. Vocês sabiam que eu já fui quase bibliotecário? Um dia eu conto essa história aqui para vocês. Agora, 12h39, outras informações no nosso portal Se Notícias. Fique agora com o episódio maravilhoso de Chave. A gente se vê. Chapolin, hoje é Chapolin. Não acredito, hoje é Chapolin. Amanhã nós estamos de volta a partir de 11h15 da manhã. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Chapolin! Por aqui, por favor. Nesta sala, podemos observar algumas peças arqueológicas representativas do período pré-hispânico. Por exemplo, este ídolo que temos aqui. Vocês notarão que A senhorita todos... me permite? Sinto muito, senhor, mas não é permitido tirar fotos no interior do museu. Bom, então, me desculpe. Obrigada. Bem, estava dizendo que nesta sala podemos observar algumas peças arqueológicas representativas da arte pré-hispânica. Por exemplo, todos esses vasos... Passinho pra frente aí, eu vou descer no próximo. Com licença. O que é isso? A senhorita não disse que é proibido tirar fotos aqui? Mas o que está acontecendo aqui? Silêncio! Senhor, me desculpe, Sim, mas eu não vou fazer o que pensa. Mas o que o senhor está tentando fazer? Não está vendo? Eu vou tirar uma fotografia deste ídolo. Eu não sou ídolo, senhor. E fala. Sou uma pessoa de carne e osso. Mais osso que carne. Bem, mas onde está o ídolo? Onde pode estar? O que tem no seu nariz? No meu nariz? É. Por fora tem os óculos e por dentro não vou dizer porque me dá coisa. Olha, o ídolo é aquele. Mas eu acabei de lembrá-los há 1 minuto de que é proibido tirar fotografias no interior do museu. Mentira, mentira, mentira. Lá fora na porta tem fotografias que se nota que obrigatoriamente foram tiradas aqui dentro do museu. Sim, senhor, mas para essas fotografias é necessário uma permissão especial. Então por que não